Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, Vida Espírita. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. 237. A alma, quando está no mundo dos espíritos, ainda possui as percepções que possuía em sua vida física? Sim, tem também outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as dificultava e obscurecia. A inteligência é um dos atributos do espírito que se manifesta mais livremente quando não tem entraves. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem de acordo com sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, é por isso que vós também não nos compreendeis quando se trata de fixar datas ou épocas. 241. Os espíritos têm uma ideia do presente mais precisa e exata do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais exata do que um cego. Os espíritos veem o que não vedes. Logo, julgam de modo diferente de vós. Mas lembramos mais uma vez, isso depende da elevação de cada um. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Para eles, esse conhecimento é ilimitado? O passado, quando nos ocupamos dele, é o presente, torna-se vivo, exatamente como lembrais do que vos impressionou fortemente durante um período, ou numa viagem a um lugar longínquo e estranho. Como espíritos, já não temos mais o véu material e nos obscurecer a inteligência. Eis porque nos lembramos das coisas que estão apagadas para vós. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da sua elevação. Muitas vezes apenas o entrevêm, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem, parece-lhes presente. O espírito adquire a visão do futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após desencarnar, a alma vê e abrange num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja integrado a Deus após muitas e muitas existências. 243A. Os espíritos que atingem a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem a palavra. Só Deus é o soberano Senhor e ninguém pode se igualar a Ele.
244. Os espíritos veem Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o pressentem física, moral e espiritualmente. 244-A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente sua soberania e, quando uma coisa não pode ser feita ou uma palavra não pode ser dita, sente como intuição uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou não isso ou aquilo? O mesmo ocorre conosco, apenas num grau superior. Deveis compreender que a essência dos espíritos, sendo mais sutil que a vossa, lhes dá a possibilidade de melhor receber as advertências divinas. 244-B. A ordem é transmitida por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, preciso é ser digno disso. Deus transmite suas ordens por espíritos que se encontram muito elevados em perfeição e instrução. 245. O dom da visão nos espíritos é limitado e localizado, como nos seres corporais? Não, a visão está neles como um todo. 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que pode se encontrar por expiação. 247. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver em dois lugares diferentes? Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo de uma só vez, em todos os lugares. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir, ao mesmo tempo, a vários pontos diferentes, mas essa qualidade depende de sua pureza. Quanto menos for depurado, mais sua visão estará limitada. Só espíritos superiores podem ter uma visão do conjunto. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Mais distintamente, porque a sua visão penetra no que não podeis penetrar, nada a obscurece. 249. O espírito percebe os sons? Sim, percebe até os que vossos rudes sentidos não podem perceber. 249-A. O dom, a capacidade de ouvir, está em todo o seu ser, assim como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, as percepções do exterior apenas lhe chegam pelo canal dos órgãos correspondentes. Porém, no estado de liberdade, essas percepções deixam de estar localizadas. 250. Sendo as percepções atributos próprios do espírito, pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que quer. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Já em relação aos que são imperfeitos, queira ou não, ouve e vê frequentemente aquilo que pode ser útil à
Seu adiantamento. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar uma ideia? Uma está para a outra como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. Entretanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo o que a imaginação espiritual pode conceder de mais belo e mais suave. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas, sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. 253. Os espíritos sentem nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, passaram por eles, mas não os sentem como vós, materialmente, porque são espíritos. 254. Os espíritos sentem cansaço e a necessidade do repouso? Não podem sentir o cansaço como entendeis. Consequentemente, não têm necessidade de repouso corporal como o vosso. Mas, vês que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa, no sentido de que não tem uma atividade constante, embora não atue de uma maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso inteiramente moral, ou seja, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não mais se fixa no objetivo determinado. Esse instante é um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao do corpo. O cansaço que podem sentir os espíritos está em razão de sua inferioridade, visto que, quanto mais elevados, menos o repouso lhes é necessário. 255. Quando um espírito diz que sofre, que sofrimento sente? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. 256. Como é que alguns espíritos se queixam de sofrer de frio e de calor? Lembranças do que tinham sofrido durante a vida, muitas vezes mais aflitiva que a realidade. É frequentemente uma comparação com que, na falta de coisa melhor, exprime sua situação. Quando se lembra do seu corpo, experimenta uma espécie de impressão, como quando se tira um casaco e se tem a sensação, por um tempo, que ainda se está vestido.